Amigos da ZN Garage, hoje vou mostrar para vocês um comparativo gravando logo de manhã. Escort XR3 e Gol GT, um é 1.8, o outro é 1.6. Qual era o carro que levava a melhor na metade da década de 80? Se liga em mais um vídeo aqui no canal. Em 1984, um ano de estreia de dois grandes esportivos. De um lado, Escort XR3 1.6 a álcool, do outro lado, Gol GT 1.8 a álcool. Esses carros, eles deram o que falar nessa década de 80, o Gol era mais potente, mas o Escort parecia mais acertado. Esse comparativo é muito polêmico aqui na Quatro Rodas, né? E agora a gente tem esse comparativo para mostrar para vocês aqui, ó, de verdade, os dois carros lado a lado. O Escort XR3, que era o MK3, primeiro Escort brasileiro, né? Ele estreou um ano antes e depois já tinha a versão esportiva a álcool, né? Como mostra aqui a reportagem da Quatro Rodas, ó, junho de 1984, tá o comparativo aqui. E esse carro deu o que falar nessa época, porque ele era exatamente o modelo europeu que a gente tinha no Brasil, só que o nosso motor era o CHT 1.6, um carro que tinha um desenho muito moderno para a época, né? Com essa dianteira toda integrada, farol de milha, essas lindas rodas, né? Que eram típicas do Escort, não tem quem achasse essa roda feia, vários detalhes esportivos de saia, faixa lateral, né? Um carro com bastante equilíbrio. E aqui, acompanhando ele pela lateral, a gente chega à parte traseira, que ele tinha um grande aerofólio, tá vendo? Um aerofólio aqui integrado na tampa do porta-malas, que era na cor preta também, e combinava muito com o estilo do carro, e essa era a cor de lançamento do Escort XR3. Com alguns detalhes bem interessantes aqui, né? O spoiler mais longo, era um carro que tinha inclusive o teto solar, que era um detalhe de esportividade da época, e do lado dele a gente tem o nosso Gol GT. Para os fãs da marca Volkswagen, esse aqui eu sei que está um pouquinho modificado, mais baixo, roda diferente, mas é um carro bem original, extremamente alinhado, os dois restaurados. A dianteira dele seguia o mesmo padrão da linha Gol, só que com farol de milha, pintado na cor vermelha, a faixinha vermelha também aqui, né, no contorno, na moldura da grade, e ele tinha vários detalhes de esportividade. Passando aqui pela traseira do Gol, tá vendo? Você tem na coluna B aquele adesivo preto também, tudo era com esse detalhe de acabamento preto, o adesivo GT 1.8 na lateral do carro, e aqui na traseira a gente tinha a tampa com o adesivo escrito GT, tá vendo, ó? O limpador, ele não tinha o aerofólio, mas ele tinha o adesivo, né, Gol 1.8, que era a litragem da motorização desse carro. Se por um lado o Escort ele tinha uma fórmula visual mais adequada para um carro esportivo, o motor dele era o CHT 1.6, enquanto o Gol era 1.8. Aqui é 1.6, 4 cilindros, a álcool, a Ford era muito feliz em usar motores a álcool nessa época, eles eram bons, eram econômicos, confiáveis. Esse carro tem o câmbio de 5 marchas com ajuste mais longo, né? Mas ele é 1.6 de 86 cavalos originais, né? A álcool, 1.6. E chegando lá no Gol, a fórmula era diferente, que era em 1984, 85, depois mudou para o biela longa, o nosso motor AP 1.8 já era um carro limitado em 99 cavalos, mas na verdade ele tinha ali entre 108 e 110 cavalos, né? Porque tinha uma limitação tributária, até 100 cavalos um tipo de imposto, acima de 100 outro tipo de imposto, e a Volkswagen declarava que ele tinha então 99 cavalos. Esse aqui tá com kit turbo, vocês estão vendo, né? Ele tá mais modificado, mas originalmente eram 99 cavalos. E os números de aceleração mostravam que o Gol realmente andava mais com os 99 cavalos declarados, né? Ele tinha mais velocidade máxima, era um carro mais apropriado para desenvolver altas velocidades. Agora, o Gol andava mais, porém gastava muito mais combustível do que o Escort. Na média ali com etanol, o Escort fazia 8.6 em velocidade de estrada e o Gol 6.3 na velocidade de estrada, e na cidade também tinha diferenças no consumo. Então isso na época era muito relevante, porque ainda tinha aquele fantasma de faltar gasolina, faltar combustível. Os dois usavam etanol, mas a média de consumo
era favorecida aí para o Ford Escort XR3. Agora, o acabamento também tinha algumas vantagens para o Escort XR3, né? Isso a revista já mostrava na época, porque ele era um carro bem mais atual de projeto e ele tinha comandos muito mais bem localizados do que o Gol. Então ele tinha ali o conta-giros, ó, vocês estão vendo no cantinho ali, que era amplo, como o velocímetro, as outras luzes espia, tudo no mesmo conjunto. O volante pequeno, nenhum dos dois tinha direção hidráulica, né, o afogador dos dois, que são álcool. Ele tinha uma linha um pouco mais feliz de carro esportivo, né? Aqui a gente tem um ar-condicionado em cima, o rádio também, que já vem original do carro, ali o cinzeiro, e a alavanca de câmbio, que era um câmbio de 5 marchas, que ainda era uma coisa assim, era elogiável. Carros modernos tinham 5 marchas. O interior dele, no caso do Escort, é cinza, né? E ele tinha algumas coisas muito modernas, como o teto solar, e ele também tinha o reloginho quartz aqui em cima, que era digital. Já aqui no caso do Gol, ele usava uma fórmula mais tradicional, né? Esse aqui tem as modificações, como eu falei para vocês. Mas ele tinha banco recaro, que era uma coisa mais legal para a época, né? Símbolo de esportividade, o banco recaro cinza com preto. Mas ele não tinha teto solar, por exemplo, não tinha esse item. E uma coisa que a revista dizia na época, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, que o conta-giros, a parte aqui de instrumentação do Gol, ela era uma instrumentação muito mais simples do que a do Escort, né? E eram os comandos mal localizados, tá vendo? Dependendo se fosse muito alto, não dava para enxergar. O volante era maior, né? Um volante com desenho moderno era maior, né? Então era uma fórmula muito diferente do Escort. Aqui ele tinha, esse aqui tá com o DVD, né, que tá aqui, mas você tinha os comandos de saída do ar, o GT, mais saídas do ar, e ele também tinha o relógio digital, só que era aqui embaixo, ó, Digital Quartz Clock, tá vendo? Era diferente. E o comando de câmbio da Volkswagen, sempre curtinho, embaixo, câmbio de 5 marchas também, e era assim o Volkswagen Gol 1.8 GT. Essa matéria de época também trazia algumas características diferentes desses dois carros, né? Aqui no Gol você tinha um porta-malas bem menor, um porta-malas mais acanhado, mas o espaço de passageiros, principalmente no banco dianteiro, era muito maior do que no Escort. O Escort era mais apertado para quem viajava na parte da frente, na parte traseira, porém o acabamento era melhor e o porta-malas era muito maior do que o do Gol. Então a nossa conclusão é o seguinte, né? O Escort tinha um conjunto muito melhor para quem queria esportividade, aerofólio, um acabamento melhor, um carro com mais conforto de rodagem. Agora o Gol tinha mais desempenho, acelerava, freava melhor, tinha um desempenho digno de carro esportivo. E eles estavam ali na mesma faixa de preço e são poucos que sobraram para contar a história. Eu estou contando para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos. Tchau, tchau, até mais.